Olá, corredor! Olá, corredora! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje vamos estar falando sobre 10 acessórios de corrida. Será que você realmente precisa destes acessórios ou dessas coisas aqui para correr? Então, vou estar debatendo para você que é corredor iniciante, o que de fato você realmente precisa, você que é corredor intermediário e você que é corredor avançado. Então, esses 10 itens irei falar aqui. E sem mais delongas, vamos começar por eles. Acho que a parte principal de qualquer corredor é o tênis. Aqui tem dois modelos, o Fila KR6 e o Olímpicos Corre 4. E lembrando que este vídeo eu não tenho patrocínio de nenhuma marca. Então tudo que eu falar aqui são coisas que eu realmente utilizo e gosto das marcas. Mas inclusive é aquilo, né? Também se você, marca, pessoal que trabalha em alguma marca, está me assistindo, pode entrar em contato que também a gente está aceitando patrocínio, beleza? Então tênis de corrida. Você realmente precisa de um tênis de corrida para começar. Nestor, dá para correr descalço? Dá, mas a maioria das pessoas não tem estrutura para correr descalço. E também o país não oferece estrutura para isso, porque a maioria das pessoas corre na rua, não tem como correr na rua descalço, senão tu vai destruir o teu pé. Então, tênis de corrida. Qualquer modelo de corrida já vai atender você se você é um corredor iniciante. Então, modelos ali a partir de 200, 300, 400 reais já vão te atender muito bem. Por exemplo, o Fila KR6, que é o meu tênis favorito de corrida, ele custa em torno de 300 reais. Se você comprar um tênis desse, já vai adiantar para você. De repente, você é um corredor mais intermediário, já precisa um pouco mais de conforto, você não está ainda tão forte para começar a correr. Um modelo intermediário, por exemplo, como um Corre 4, que a gente chama de um pau para toda obra, vai servir e muito para você. Então, assim, ó, independente do seu nível de corrida, tênis de até 500 reais, o Corre 4 está um pouquinho acima, deve estar 600, mas tênis em volta de 500, 550 reais, já vão atender para todas as corridas que você quiser fazer. Nestor, dá para correr 5K com esse tênis? Dá. Nestor, dá para correr 10 km com esse tênis? Dá. Nestor, dá para correr 21? Dá. Dá para correr 42? Dá. Enfim, qualquer tênis desses modelos aqui, eles adaptam para todas as distâncias. Ah, e o tênis de placa? Bom, o tênis de placa, eu já acho que é para você que já vem treinando há um bom tempo, você que já está dedicado na corrida, você que já faz os seus treinos tudo bem certinho, você que já faz fortalecimento, você que já cuida da alimentação, aí o tênis de placa ele vai entrar como um ganho para você da sua performance, porque ele vai aumentar ali os 3, 4, 5% da sua performance. Então eu acho que o tênis de placa só vale o investimento se você já tem um tempo a mais na corrida, porque aí sim ele vai te dar retorno. Porque se você é um corredor iniciante, tem seus 6 meses de corrida, se tu ajustar teu treino, tu já melhora mais. Se tu emagrecer, às vezes, 1 quilo que está acima do peso, já melhora teu desempenho. Se tu fizer o fortalecimento certinho, já melhora teu desempenho. Então, não acho que tenha necessidade de investir em um tênis de placa. Eu já corri 5 km abaixo de 17 minutos, já corri uma meia maratona para 1h18, já corri 10 km para 36 minutos e nunca coloquei um tênis de placa no meu pé. Eu tenho uma promessa pessoal comigo mesmo que só vou comprar um tênis de placa quando eu correr abaixo de 1h15 na meia maratona. Quando isso vai acontecer? Espero que dia 30 de maio do ano que vem. Mas se caso não acontecer, também vou continuar treinando para isso. Mas você não precisa colocar uma meta dessa forma. Eu só acho que o tênis de placa tem que ser para alguém que já tenha um pouco mais de tempo na corrida, que realmente vai conseguir extrair o máximo que ele tem a oferecer. Mas se tu tem dinheiro sobrando e tu quiser comprar um tênis de placa, tá tudo certo. Mas lembra de manter muito bem o fortalecimento em dia e não recomendo que tu use ele em todos os treinos, beleza? Então, dito isso, já tiramos a primeira parte, que são os tênis. Vou deixar aqui do meu lado para que não atrapalhe aí a distribuição das coisas na mesa. Segundo ponto que muitas das pessoas me perguntam, que são suplementos, né? Aqui a gente tem suplementos, tem um whey protein, tem um multivitamínico. Nestor, preciso disso aqui para começar a correr? E eu vou te responder que não. Você não precisa de suplementos para começar a correr, inclusive suplementos são da Growth. Não sou patrocinado por ela, mas gosto muito dos suplementos que eu utilizo são dessa marca. E você não precisa de suplementos. Por quê? A própria palavra suplemento, o que ela é? Para suplementar. Então, o suplemento ele entra quando tu não consegue atingir aquilo ali com a tua alimentação. Por isso que eu sempre falo, antes de você investir em suplementos, você precisa investir em se alimentar bem, em comer muito bem, em ingerir carnes, verduras, frutas, legumes, tubérculos, enfim, uma alimentação diversa. O canal aqui não sou nutricionista, mas tem outros canais de nutricionista aqui que vão te ajudar. Então, por exemplo, o que entra essa dose de whey aqui que pode te ajudar? Num dia onde é que tu não vai conseguir bater a tua meta de proteínas diárias,
quando tu vai estar na rua e aí muitas vezes tu vai comprar, tu vai ter uma vitamina que fica mais fácil, né? O whey que vai ficar mais fácil de tu ingerir essa quantidade de proteína. Basicamente para isso. Você precisa disso aqui para correr? Não. Dá para correr muito bem sem suplemento? Dá. Então é uma coisa que ela vai muito da sua necessidade pessoal. Se você tem um dinheiro sobrando, pode ser que seja interessante se você precisa disso para bater as suas, como eu falei, suas vitaminas, minerais e macronutrientes do dia. Caso não precisa, tá tudo certo. O suplemento ele não vai fazer uma grande diferença assim na sua corrida. Agora, comer bem vai. Beleza? Tiramos, segundo elefante da sala. Terceiro elefante da sala, carbogel. Nestor, preciso de carbogel para correr? Inclusive, olha só que engraçado. Esse carbogel aqui, eu comprei ele para correr a meia maratona de Porto Alegre o ano passado, que aconteceu em setembro. E ele venceu. Eu não tomei o carbogel. Passou um ano e eu não tomei o carbogel. Esse carbogel aqui é da Z2, a marca é muito boa, é muito gostoso esse carbogel, mas você precisa dele para correr? Não. Você é iniciante? Não precisa, porque teus treinos não serão tão longos assim. Teus treinos provavelmente vão durar em torno de 1 hora, no máximo 1h10, 1h20. E com essa quantidade de tempo, o nosso corpo dá conta totalmente de produzir a energia necessária para fazer. Então, se você é corredor iniciante, não precisa comprar carbogel, tá? Inclusive, tem cupom de desconto em algumas marcas aqui na descrição, tá? Que elas patrocinam, a gente tem cupom de desconto da assessoria. Beleza? Então, não precisa se você é iniciante. Se você é intermediário e avançado, em provas mais longas, eu recomendo o uso. Por exemplo, vai estar treinando para um 21 km, se você estiver treinando para um 42 km, aí nesse caso pode ser interessante ter o carbogel, porque você vai passar muito tempo exposto, vai ser 1h30, 2 horas, 2h30 correndo, e aí eu acho que ele entra como um complemento muito bom para você manter a intensidade e a energia dos seus treinos, tá? Então, nesse caso, carbogel entra mais para corredores intermediários e avançados, beleza? Vou deixar aqui do lado. Terceiro ponto, já para tirar daqui, ó. Pistolinha de massagem e o full roller. Realmente eu preciso disso aqui para começar? Olha, isso aqui é muito mais uma coisa específica de quem já tem um volume um pouco maior, de quem passa por tem alguns problemas de contraturas, tem alguns pontos específicos que o músculo acaba cansando. Para quem tem uma rotina muito puxada, pode ser interessante essas duas coisas. A pistolinha eu paguei acho que uns R$30 na Shopee, essa pistolinha aqui, e o full roller a gente encontra outros, né? Que é basicamente para soltar os músculos que estão tensos. Você que é corredor iniciante, precisa disso? Não vai precisar, porque você não vai ter uma tensão tão grande assim nos músculos. Você está começando, então não precisa gastar dinheiro com isso aqui. Mas eu sempre falo, se tu tem dinheiro para gastar e tu quer gastar, o dinheiro é teu, tu pode comprar. Não tem problema. Mal isso aqui não vai estar fazendo. Às vezes é só um dinheiro que não será bem utilizado. Então, pistolinha vai entrar mais para quem é corredor, tanto a pistolinha quanto o full roller, né? Para um corredor que é mais intermediário, um corredor que é mais avançado, que de repente tem uma rotina mais pesada de treinos, ele acaba treinando aí 4, 5, 6 vezes na semana, e aí o músculo ele vai ficando realmente mais cansado, às vezes tem alguns pontos de tensão, e aí é interessante para tu ver, coloca a pistolinha, ó, e aí tu consegue soltar o músculo da perna, tá? Vou fazer aqui no meu braço, né? Mas basicamente é para isso, para te soltar pontos de tensão. Mas, de repente, se você é corredor iniciante e tem esses pontos de tensão, pode ser útil. Mas, via de regra, não é algo que você precisa gastar dinheiro em um primeiro momento, beleza? Deixamos aqui do lado. Próximo ponto, relógio de corrida. O relógio de corrida, se você é um corredor iniciante, você precisa de um relógio de corrida? Não acho que você precisa de um relógio. Dá para você treinar utilizando aplicativos do celular, como Strava, tem o Runkeeper, tem aplicativo da Nike, tem aplicativo da Adidas, que cumprem muito bem o papel de você saber a distância que você está correndo, de você saber o pace que você está correndo, de você, enfim, conseguir monitorar o seu treino e monitorar a sua evolução. Agora, para você que já é um corredor um pouco mais intermediário, um corredor mais avançado, eu acho que o relógio ele é uma das melhores aquisições que você pode ter. Eu tenho um Garmin 255, mas tem outras opções de entrada mais baratas e agora tem até opções mais caras também. Mas com R$1.000, em torno de R$1.000, ele consegue comprar um bom relógio de corrida. Por que eu digo que ele é um investimento muito bom? Nossa, Nestor, R$1.000 é bastante dinheiro. É bastante dinheiro mesmo, tá? Mas, se a gente for pegar um tênis, tá? Então aqui nesses dois tênis tem mais ou menos uns R$800, beleza? Mas eu tenho 2 pares de tênis. Só que esses tênis, eles têm uma vida útil. Tu vai usar eles por um tempo
e provavelmente depois tu vai ter que comprar outro tênis. E o que muitas vezes eu vejo acontecendo, o pessoal comprando tênis muito caro sem ter um relógio de corrida. Quando na verdade o relógio ele acaba sendo uma ferramenta muito interessante para te ajudar nos treinamentos. Por quê? Com o relógio, se você já tem uma assessoria, por exemplo, na minha assessoria, inclusive, se tu quiser ser treinado por mim e ter o meu acompanhamento pessoal para evoluir na corrida, é só tu clicar no primeiro link da descrição. A gente monta o treino no aplicativo e ele manda direto pro teu relógio. Então é só tu chegar lá, dar play e fazer teu treino. Aí tu vai saber a zona que tu vai estar correndo, o pace, se estiver mais rápido ele te avisa, se estiver mais lento ele te avisa também. Se você, de repente, não tem uma assessoria, mas você começa a ter treinos um pouco mais estruturados, de repente fazer um fartlek keniano ali, onde é que você vai 1 minuto forte, 1 minuto leve, 2 minutos forte, 1 minuto leve, e você não quer ficar olhando no celular para fazer isso, o relógio ele te avisa. Então vai dar 2 minutos, ele vai dar um pip, 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 sinalizou, vai fazer teu trote e depois ele avisa quando tem que recomeçar. Então ele é uma ferramenta muito útil para você que deseja ter uma evolução maior na corrida, porque ele te dá essas métricas muito boas. Ele vai te ajudar, por exemplo, a tu monitorar um pouco mais o sono, a você entender como é que funciona a sua frequência cardíaca, para entender como é que você está no treinamento. Então eu acho ele uma ferramenta muito válida. Por quê? Você vai investir num relógio, esse relógio meu aqui eu já tenho ele faz 1 ano e meio, e o que eu tive anteriormente eu fiquei quase 4 anos com ele. Acho que foi isso, ou esse aqui eu tenho quase há 2 anos, nem lembro mais. Mas enfim, são relógios que duram por muito tempo. Eu uso todo dia meu relógio, eu só tiro o meu relógio para tomar banho e para quando eu tenho que carregar ele, né? E o resto, todo momento eu estou usando o relógio. Então, é algo muito interessante para você que pretende evoluir na corrida, porque ele vai te ajudar nessas métricas. E por um acaso, se tu desistir da corrida, eu tenho... Tranquilamente, eu sei que se eu quiser vender esse relógio, eu consigo pegar pelo menos metade do valor que eu paguei nele. Por quê? Porque tem muitas pessoas que estão entrando no mundo da corrida e querem um relógio, mas às vezes não quer comprar um relógio novo. E esse meu relógio aqui está 100% funcional, porque eu uso ele. Então também tem um valor de revenda grande. Então pode ser interessante você aí que já está mais intermediário avançado, adquirir um relógio de corrida, porque ele vai te ajudar no seu treinamento. Próximo ponto. Óculos de corrida, o famoso óculos ciclope, o óculos baixa pace. É necessário eu ter um óculos para correr? E a resposta é não, não é necessário. Você pode correr tranquilamente sem ter um óculos de ciclope, né? Então eu vou deixar ele aqui na minha cabeça. Então você não precisa ter um óculos de ciclope. E no que o óculos pode ser interessante? De repente, se você vai treinar num local que tem muito sol, né? Ou se você treina de manhã ou pela tardinha e no lugar que você vai correr tem aquele sol que ele bate assim de frente, sabe? Porque ele tá recém-nascendo ou ele tá se pondo, então que realmente acaba prejudicando um pouco a visão, é muito interessante de ter um óculos. Precisa ser o óculos ciclope da marca mais cara? Não, pode ser um óculos mais simples, mais tranquilo que já vai te proteger. Outro ponto interessante, dias de muito vento, porque o vento às vezes fica pegando no olho, aí joga uma terra no olho, joga uma areia, ou também faz a gente ficar lacrimejando, né? Porque fica aquele vento contra, então o óculos pode ser útil nesses casos. Para você que tem o olho mais claro, também você tem mais sensibilidade ao sol, pode ser bastante interessante o uso do óculos para justamente tirar essa sensibilidade. Mas, tirando esses casos específicos, você que é corredor iniciante, intermediário ou avançado, o óculos ele é mais um aspecto estético do que realmente funcional. Se tu quiser adquirir, tá tranquilo. Mas é aquilo que eu falei. Tem dinheiro? Gasta. Mas se não, tirando esses pontos, não vejo necessidade. Eu uso em alguns treinos óculos, tem outros que eu não uso, mas não é o que você realmente precisa. Agora, o que você realmente precisa, na minha opinião, é isso aqui, ó. Meia de poliamida. E aqui eu tenho 2 meias para mostrar para você. A primeira é a meia da minha assessoria, né? Uma meia que a gente faz junto com a Rupi, que é muito boa, que é uma meia de cano mais alto, cano médio, na verdade. E por que a meia de poliamida é interessante para você? Porque ela vai evitar que você tenha bolhas nos pés, que você crie assaduras, porque de repente vai usar uma meia de algodão, daquelas que a gente acostuma usar no dia a dia. Pegou uma chuva ou começou a suar, ela se torna muito mais áspera. E aí, pensando se você vai fazer um treino, por exemplo, um treino longo de 1 hora, vai ficar 1 hora raspando ali com o teu suor e isso pode causar bolha, pode causar calo. Não que usando essas meias você vai estar livre disso, mas você diminui muito mais o impacto. E o investimento é realmente pequeno, perto do benefício que você vai ter. Então, a meia de poliamida evita isso, evita que seus pés, porque o algodão, ele
absorve mais a umidade, né, o suor dos teus pés, ou de repente você vai treinar num dia que está chovendo, e por absorver mais, fica mais pesado, o que também já acaba prejudicando um pouco mais a sua corrida. Então uma meia dessas aqui, acaba que é muito mais simples, ela evita de ficar acumulando água, evita esse atrito tão grande e vai facilitar a tua corrida. Por exemplo, essa tem a meia da minha assessoria, lembrando que se você quiser fazer parte da minha assessoria e de repente adquirir uma meia dessas, só clicar no link da descrição, mas tem essa outra meia aqui, que ela também é bem mais simples, que é uma meia da Decathlon. A minha já tá judiada, coitada bichinha. Mas é meia da Decathlon, acho que ela custa uns 15 reais o par. Ó, se você pode ver, ela tem uma parte aqui que ela é um pouco mais almofadada aqui na parte da frente, a parte de trás. É uma meia mais curtinha, porque no verão também ninguém merece sair com uma meia longa. E aí depois tu vai ficar com aquele bronze no meio da canela, com metade branca e metade bronzeado, né? Por isso que eu gosto de usar meia curtinha no verão. Então é uma boa opção também, barata. Você precisa ter um par, dois, só lavar, depois já vem de novo e tá tranquilo, você consegue resolver bastante dos seus problemas. Então a meia eu acho uma excelente aquisição, independente do seu nível de corredor, iniciante, intermediário e avançado. Próximo tópico aqui pra gente são as bermudas, tá? E não necessariamente bermudas de compressão. Eu trouxe este modelo aqui, que é uma bermuda de compressão da Olímpicos. Tem bolso aqui na lateral, ó, então se precisar, novamente, não estou sendo patrocinado, tem bolso aqui se precisar botar chave, celular, tem bolso aqui do outro lado também, então tem bolsos um de cada lado. Eu acho que isso aqui é muito interessante para quem? Para quem tem que carregar chave, às vezes eu saio com a chave carregando na mão, é ruim, ou se bota a chave no bolso, fica batendo a chave, fica escutando o barulho de chave toda a corrida, é muito ruim. Então a bermuda de compressão pode ser interessante, coloca a chave dentro, de repente você precisa sair com o celular, porque você está marcando o seu treino, ou outra, você tem que sair com o celular caso aconteça alguma coisa, tem que receber alguma ligação do trabalho, tem ligação dos filhos. Então a bermuda de compressão, ela acaba sendo bastante interessante para carregar. Dá para botar a garrafinha de água aqui do lado também, para carregar coisas, e também ela diminui o atrito. De repente, se você é uma pessoa que é um pouco mais gordinha, ou a sua própria anatomia faz com que você roce uma coxa na outra, isso pode ser, ou se de repente você tem uma coxa muito grande, musculosa, né? Isso pode acontecer, raspar uma coxa na outra e aí fica aquelas assaduras, isso acaba sendo bastante desconfortável. Então, o short evita que isso aconteça, né? Então é mais um ponto bastante positivo para o short. Ele vai aumentar a tua performance? Não, não vai aumentar a tua performance. Assim, esse short aqui, tem homens que gostam de usar, tem homens que não gostam de usar. A maioria das mulheres não se importa de usar um short desses todo compressivo, mas eu sei que tem alguns homens que não gostam. E aí o que tu pode fazer? Tu pode tanto usar este short aqui e botar uma outra bermuda por cima, ou tu pode adquirir um short desses aqui, ó, que ele é uma bermuda por fora, mas dentro ele tem um short de compressão, que também tem os mesmos bolsos aqui na parte interna, que ele fica mais colado no teu corpo e te ajuda. Mulheres também, né, que quiserem, não se sentem confortáveis de correr com um short desse, também pode adquirir um short dessa forma, que ele ajuda muito. Eu, particularmente, uso esse tipo de short aqui mais quando eu vou fazer alguma prova de corrida. No dia a dia, eu prefiro usar esse short aqui, que inclusive é da Top Run. Não estou recebendo nada para fazer a promoção, mas tem esse short interno que é muito interessante. Mas você também acha shorts nesse estilo em lojas essas lojas mais comuns, tipo Renner, Riachuelo, tem alguns shorts dessa forma. Então, acho que sim, é uma boa aquisição para você ter, tá? Essas questões dos shorts de corrida, independente do seu nível de corredor. Próximo, fone de ouvido, né? Preciso de um fone de ouvido para correr? E a resposta é, logicamente, que não, né? Você não precisa de um fone de ouvido para correr, porque ele é um item nem um pouco necessário. Inclusive, se você me acompanha há mais tempo aqui no canal, caso ainda não me acompanhe, lembra que você pode se inscrever aqui para me ajudar na divulgação desse vídeo e também deixar o like, porque seu like é muito importante, tá? Seu like ajuda que esse vídeo chegue a mais pessoas. Eu sou contra o uso de fone de ouvido na corrida, porque eu acho que na corrida a gente tem que concentrar realmente na corrida, dar um tempo das distrações e ficar mais tranquilo. Mas também, se você quer usar, eu recomendo, se você for usar, que você use num treino leve, aquele treino de rodagem, aquele treino que você não precisa se preocupar tanto com o ritmo que você está correndo, se preocupar com a sua técnica corporal. Aí eu acho interessante colocar um fone de ouvido, beleza? Mas, via de regra, você não precisa gastar dinheiro com isso. Eu acho que a maioria das pessoas, elas acabam tendo um fone de ouvido. E se você, assim, não for correr na chuva, se você não sua muito, um fone de ouvido comum vai atender às suas necessidades da corrida. Esse aqui é um fone da QCY, gosto muito também da marca. E ele, assim, ó, já corri
com ele e tá super certo. Eu sei que tem algumas pessoas que têm uma dificuldade um pouco maior de botar o fone no ouvido, que precisa botar aqueles outros fones por volta, em cima da orelha, ou aqueles fones de indução, que também são muito bons. E uma dica que eu vou te dar, caso tu for correr com fone de ouvido, independente de você ser iniciante, avançado ou intermediário, é, por favor, não corra com aqueles fones de ouvido que isolam todo o seu ouvido, sabe? Aquele fone grandão. Coloca um fone Bluetooth ou, se tiver algum fone de fio, coloca e só deixa de um lado. Então, nossa, peguei o lado errado. Só bota o fone de um lado e corre desse jeito aqui. Ah, Nestor, mas eu não consigo escutar. Então não corre de fone. Por quê? Se tu bota os dois fones... Se tu bota os dois fones aqui, não vou levantar lá para pegar. Se tu bota os dois fones, tu acaba perdendo um pouco da noção do que está em volta de barulhos, de carros, de outras pessoas, de ciclistas, e isso vai te atrapalhar. Então, corre sempre com um fone, de preferência. Coloca o fone do lado que vai ficar mais perto de local que não tem. Tipo assim, você está correndo na rua, deixa o ouvido destampado que tá para a rua, tá? Que aí tu consegue escutar carro, tu consegue ter uma noção maior da movimentação, porque isso ainda te permite ter essa noção, porque se tu botar dois fones aqui, tu esquece da vida e muitas vezes pode correr algum risco de vida ou tu causar risco para outra pessoa, porque você não tá vendo, de repente vem alguém de bicicleta. Então, por favor, tenham cuidado ao usar fone de ouvido. Esse é um dos motivos do porquê eu não recomendo utilizar fone, além da questão mental. Próximo e último ponto é o boné barra viseira. Esse aqui também é um boné da minha assessoria, inclusive a gente vai estar fazendo modelos novos para ele. E o boné, quando que eu preciso usar o boné? Na verdade, ele segue dois princípios, né? O boné ou viseira, para te se proteger do sol. Então é muito interessante nos dias que estão muito quentes, para te proteger o rosto, para não vir aquele sol de cima, para muitas vezes também, eu sei que quem acaba suando muito, às vezes escorre suor pela testa, cai no olho. Então o boné ou a viseira pode ser interessante para isso, para impedir que o suor caia no olho. Agora, qual a diferença de boné e qual para viseira? O boné ele é todo fechado, então aqui em cima ele não vai permitir uma troca de calor tão grande quanto a viseira, porque a viseira ela costuma ser aberta aqui, obviamente se a viseira tem que ser aberta, e a gente perde mais ou menos 8 a 10% do calor corporal pela cabeça. Então a viseira permite essa troca maior de calor pela parte superior do corpo, enquanto que o boné deixa um pouco mais abafado. É claro que dependendo do boné, eles têm aberturas laterais, tem abertura aqui em cima, então facilita para que tenha essa troca de calor. Por isso se atente com o boné que vai escorrer. De repente vai botar um boné trucker para correr, aquele boné que é mais pesado, é mais reforçado, tu vai passar muito calor, isso vai dificultar, vai começar a suar mais, vai pesar, então vai ser complicado. Mulheres também, mulheres costumam correr menos de boné, mas botando uma viseira muitas vezes facilita, ou esse boné mais leve. E é claro, tem um outro ponto também, para os homens, aí entra principalmente para vocês que também estão começando a ficar calvo igual eu, o boné ele acaba protegendo aí para não queimar o topo da cabeça. Então pode ser interessante o uso do boné para isso, beleza? Esses então são os 10 acessórios de corrida para você que é iniciante. Por exemplo, o boné tanto iniciante, intermediário quanto avançado podem se beneficiar do boné nessas condições. Caso tenha gostado desse vídeo, por favor, deixe aí nos comentários o que você gostou desse vídeo, o que você concorda, o que você discorda e o que você acha que faltou nessa lista. No mais, a gente se vê no próximo vídeo. Agradeço a tua audiência e confere sempre os links na descrição, porque tem coisa muito interessante, como meu Instagram, meu Strava, minha newsletter, meu playbook, a minha assessoria de corrida, cupons de desconto, enfim, acompanhe a descrição dos vídeos. Um forte abraço e até mais.